Uma só sintonia. Rádio Show, show na programação, show nos lançamentos, show na informação. Rádio Show, show no esporte, é show no entretenimento. Rádio Show, um show no teu rádio. A Rádio Show 87.5 tem a análise completa. A notícia em tempo real. A equipe que entende do assunto. Agora, debate. Show. Salve, salve, galerinha ligada em 87.5 FM, radioshow.com.br. Este é o Debate Show toda sexta-feira das 4 às 5 da tarde, falando pra você o que rola no mundo do futebol. Eu sou o Yuri Benevento, tenho a minha companhia Bruno Matos, André Silva, Paulo Talarico. Hoje o nosso amigo Gregório, por enquanto, não apareceu. Vamos ver se ele chega, né, até o final do programa aí. Temos a participação mais do que especial também de Peter Miller. Daqui a pouquinho ele vai contar pra gente aqui o que aconteceu com o polêmica. É polêmica, esse cara é polêmico. O que aconteceu com o árbitro da partida entre Corinthians e Palmeiras lá na Arena Corinthians? Boa tarde, Brunão. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, amigos. Um programa que promete de uma semana de um jogo muito polêmico, né? Vamos debater tudo aí. Dessa próxima rodada também, que tem bastante coisa legal. Aí o campeonato e o futebol começa a esquentar, né? Talarico Paulo. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Falar bastante dessa semana do futebol paulista. Campeonato Paulista cada vez mais quente, né? Com já 2 clássicos aí. E um pouco da rodada desse fim de semana. Certo, Andrezão, e aí? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, amigos do Debate Show. Não tem outro assunto, né? O assunto da semana foi o clássico de quarta-feira na Arena Corinthians, com a lambança do Thiago, né? E vamos debater muito aí sobre esse jogo e a rodada do fim de semana aí do Campeonato Paulista. É uma rodada importantíssima também, assim, com jogos que, se a gente pegar o retrospecto, né, não o retrospecto, se a gente pegar o histórico do ano passado do Paulistão e colocar aí pra comparar com os jogos que vão ter essa rodada, tem alguns jogos interessantes, né? Antes da gente começar, então, pra você que tá ligado aí, você pode curtir a nossa página, que é Programa Debate Show lá no Facebook. Eu olho pro Peter e não consigo ficar sem dar risada. Programa Debate Show lá no Facebook, você pode curtir, tem as fotos da galera, tem informações, tem a nossa parceria com o Torcedor S.A. abastecendo as informações da nossa página no Face, e tem também a página da Rádio Show, que é só você buscar lá no Facebook Rádio Show, e aí você consegue acompanhar toda a programação da Show também. Baixa nosso aplicativo Rádio Show FM para todas as plataformas e você consegue curtir a nossa programação. Antes da gente começar então a falar dos times diretamente, Peter, conta pra gente então a punição do juiz da partida entre Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. Já saiu, é isso mesmo? É isso mesmo, Yuri Benevento. Boa tarde pra você, boa tarde pro Bruno Matos. Pela participação. Boa tarde pro Paulo Talarica. Boa tarde. E boa Talarico. E eu ainda corrigi. Ai, o Paulo Talarica. Que lamentável. Sabia que eu preferia Talarica? Eu acho que é mais bonito. Não fica mais. Velho, faz tempo, eu achei que ele tinha corrigido. Não fica mais bonito. Mas não fica, só pra deixar claro, não fica. Desculpa, Paulo Talarica. Mais cedo a gente chamaram de Paulo Talarica e eu corrigi. Quem foi? A pessoa foi a Bianca. Então... Eu corri, deve estar ouvindo agora. É Talarico. É Talarico. Um abraço pra Bianca, Talarico, por favor. Ai, meu Deus. Bom, o Palmeiras, todo mundo sabe, perdeu, né? Pro Corinthians, 1-0, sentiu o peso do Corinthians. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. O árbitro da partida, Thiago Peixoto, é isso? Me corrijam se eu estiver errado. Né? Uma punição muito severa. Qual foi a punição? Vai ficar, só volta a apitar depois que o Palmeiras for campeão mundial. Então é sério que você veio pra ele? Corta o microfone desse idiota. Vamos aplaudir pro Peter Miller, porque olha aí, merece. Aí ficou 2 horas. Idiota. É idiota, meu. Para com gente, calma, gente. Porque eu não posso falar coisa pior. Cara, calma, idiota ao vivo. Não, é o seguinte, cara. Ao vivaço. O Peter tá dançando aqui, gente. Se tivesse imagem agora, vocês vão ver que lindo que é o Peter dançando. Ai, parece hipopótamo. Ai, é tão bonitinha. Ai, meu Deus. Paulo Talarica. Talarica foi. Seguinte, galera. Então, já que a gente começa na polêmica, o que acontece? O Debate Show é de sexta-feira, então quando a gente vai falar, o assunto já tá tão mastigado, né? Já aconteceu tanta coisa. E aí a gente até não tem muita coisa pra falar, porque já foi falado em vários outros veículos aí, pois né? Mas vamos dar uma passada rápida aí sobre
o jogo entre Corinthians e Palmeiras. E já falando do próximo jogo do Corinthians, que é um jogo importante também nesse final de semana no Campeonato Paulista, que vai enfrentar aí o melhor time do campeonato por enquanto, né, Paulo? Mirassol. Sim, o único invicto, né, do Campeonato Paulista. O Corinthians joga contra o Mirassol. E o Corinthians conquistou uma vitória muito importante, até por conta dos questionamentos ao elenco, a qualidade desse time, ao Fábio Carille como treinador. E tem um bom começo do Campeonato Paulista, tinha oscilado aí em algumas rodadas quando perdeu para o Santo André. E tem apostado numa postura humilde, né? Tem jogado mais fechado, até contra times pequenos, tem sido um pouco humilde, tem adotado uma postura até natural por conta de ainda não ter um elenco tão forte. E surpreendeu o Palmeiras muito mais pela motivação, pela raça, pela determinação da equipe e pela falha e falta de ousadia do Palmeiras naquele jogo. Contra o Mirassol é uma partida muito interessante, mas o Corinthians vai poupar alguns jogadores, André? Vai. O Corinthians ele vai poupar metade do time, né, devido ao grande desgaste que foi o jogo de quarta, né? Vai poupar pelo que eu vi, né, hoje de manhã no treino, Fagner, o Balbuena, se eu não me engano, acho que o Romero também. O Romero correu demais quarta, pelo amor de Deus. Foi... O Corinthians quarta, ele jogou conforme dava, né? Porque o Palmeiras, todo mundo sabe que tem bem mais time que o Corinthians hoje, isso é inegável, né? O Corinthians entrou bem motivado, foi pra cima no início do jogo, né? Jogou até de igual pra igual com o Palmeiras, até melhor, antes da expulsão do Gabriel. Tava até melhor em campo, né? O Rodriguinho sentiu ali uma contusão no início do jogo. Todos pensavam que ele ia sair, né? Ia ser substituído, foi até o final, né? Como bem disse o Paulo, né? O Carille, ele tá montando o time conforme as suas limitações. Não tem jeito, o Corinthians não adianta pedir espetáculo desse time que não vai ter, né? Jogou com bastante raça, bastante vibração, em um clássico, né? Muito diferentemente do ano passado, que o Corinthians em todos os clássicos entrava muito apático, um time sem vontade, sem pegada. E isso muito pela entrada do Gabriel no time, né? Polêmicas à parte, né? Do Gabriel com o rival. Tem que se dizer que ele tá jogando com muita raça, muita fibra, né? Um jogador que não tem bola perdida, põe o pé em todas, né? Entrou bem, muito bem no time. Não vou dizer que é o novo Ralf porque é muito cedo, mas tá indo num caminho bom no time. É legal isso, né? A gente vê um bom futebol e de repente a gente fala, o novo tal, né? Novo a gente tem que colocar, a gente sempre tem que comparar. Pois é. Como o Jô é o novo Ronaldo. Deixa eu aproveitar. Eu falei que o Jô era a arma secreta sexta. Vocês riram de mim. Você falou, não. Vocês riram de mim. Não, você chegou a falar. Vocês riram de mim. secreta que nem o técnico sabia. Pois é. É o seguinte, já que o Peter... Você foi irônico sobre o craque Jô. Peter veio aqui fazer uma polêmica sobre o árbitro, falar né, que ficou fora aí, e ele vai ficar fora até o Palmeiras ganhar o Mundial, assim. Até que faz um pouco de sentido, sabe por quê? Porque o árbitro ele foi punido aí por tempo indeterminado. Então o que acontece? Thiago Duarte Peixoto foi afastado por tempo determinado pela Federação Paulista de Futebol após a má arbitragem no clássico entre Corinthians e Palmeiras. Ele vai passar por alguns testes, algumas... Teste do quê? Acho que teste físico, teste de... Eles falaram divisão. Eles falaram até em uma recuperação emocional por conta do técnico psicológico. Tinha alguma coisa psicológica na questão. Ele foi de metrô pra Arena, isso é verdade? Foi, cara. Foi de metrô pra Arena. O que acontece? A federação saiu em defesa dele falando, velho, poxa, o cara, ele é um cara humilde, ele gosta do que ele faz, ele foi de metrô. Então, tipo assim, pra mostrar que ele também tem uma vontade, né? Eu vou ler aqui, ó. Mas ele é bom árbitro. Veja a nota de comissão da arbitragem. Comissão Estadual de Arbitragem informa que o árbitro Thiago Duarte Peixoto, após reunião na sede da FPF, nesta quinta-feira, em entendimento mútuo, passará por avaliações técnicas, psicológicas e físicas, após a atuação no clássico entre Corinthians e Palmeiras pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O problema é que é o seguinte, né? Esse árbitro, ele acabou tendo aí a infelicidade de cometer um erro num clássico. E é um clássico centenário, é um clássico que estava sendo transmitido pela TV. É um Palmeiras. O erro foi grave. Foi muito grave. É um clássico que já naturalmente já é um clássico com os nervos à flor da pele. Naturalmente.
E aí acontece uma coisa dessa, um Gabriel que jogava no Palmeiras, que tava querendo jogar a vida dele contra o Palmeiras. Então, tinha todos os ingredientes pra ser um jogo muito complicado. E aí ele faz uma coisa dessa, uma expulsão. Todo mundo erra, gente. Quantos árbitros já erraram no futebol brasileiro? Tem até uma música assim. Todo mundo erra, todo mundo sempre vai errado. Revelação, né? Ah, é verdade. E quantos árbitros já erraram e já cometeram injustiças muito piores do que essa, por exemplo, e não foram punidos assim severamente e em tão fases rápido, finais, né? Paulo, Em decisões de título. E tão rápido assim, porque assim, geralmente demora pro árbitro ser punido, tem toda uma situação, às vezes não coloca o cara mais em jogos importantes, mas coloca o cara pra pitar Série B, Série C. Não, puniram ele e tiraram por tempo indeterminado. Então, assim, tem alguém lá dentro do Corinthians que é muito influente. Foi o Roberto. E reclamou na Roberto, Federação ele Paulista, reclamou, sério. ou a própria televisão, porque, assim, foi muito imediato, né? Ele falou que esse cara nunca mais apita jogo do Corinthians. Então, isso eu acho que é muito complicado. Porque, André, quantas vezes a gente já viu, esse cara, entre aspas, né, acontecer pênaltis a favor do Corinthians que não foram, e de repente não acontecer nada. No caso, o próprio Palmeiras. Todos os times já tiveram momentos que foram beneficiados e também que foram prejudicados. O futebol brasileiro vem sofrendo essa má arbitragem há muitos anos. A gente briga que toda a imprensa sempre briga querendo que os árbitros sejam profissionais, que a equipe de árbitros seja uma coisa profissionalizada, que eles ganhem por isso, que eles tenham um salário decente, que a gente sabe que os juízes ganham pouco. Agora que tá entrando um patrocínio aí nas camisas dos juízes, talvez esteja melhorando alguma coisa, mas a maioria do dinheiro com certeza deve ir para as federações, né? E aí depois é repassado alguma coisa pro juiz. Eu tava vendo uma entrevista que é o próprio juiz que tem que comprar o cartão, é o juiz que tem que comprar o apito, é o juiz que tem que comprar a própria chuteira. Então ele não tem incentivo quase que nenhum para poder exercer a profissão dele. E além de tudo isso, ele é massacrado. Ele, mas você não concorda que tem certos erros que independe se o cara é profissional ou não? Claro. O de quarta foi um deles. Porque, por exemplo, poderia ter sido um cara profissional. Tipo assim, o que faltou nele um pouco foi o bom senso de ouvir o quarto árbitro. Se existe o quarto árbitro, e o quarto árbitro falou, a Globo capturou nitidamente o quarto árbitro falando, não foi o Gabriel. Mas ele não começou agora, ele apitou Palmeiras e Corinthians em 2015, quando o Palmeiras eliminou o Corinthians. Foi ele que no Paulista? Não é o primeiro Palmeiras e Corinthians, ele é o segundo. Eu me lembro. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, eu acho ele bem arrogante. Faltou um pouco de bom senso nele, dele eu vi. O que aconteceu? Eu falei isso, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, o grupo Debate Show, eu falei, o Gabriel do Corinthians, ele tava muito pilhado. Ele tava muito pilhado, ele tava louco pra ganhar. Isso também. Contra o Palmeiras, esse time dele, beleza. E na hora errada, no lugar errado. Então o que aconteceu? Ele tava tão presente em todos os lances da partida. E o árbitro pensou como você. Ele tava com tanta sede ao pote que ele tava muito mais em evidência na partida. Então, quando aconteceu aquele lance, primeira coisa que veio na cabeça do juiz achou que fosse já expulsar o Gabriel. Então, o que acontece? O Gabriel tava, como o Paulo falou, tava na hora certa, tava na hora errada, no lugar errado. De tanto que ele provocou, de tanto que ele pilhou, ele acabou chamando a atenção demais pra ele. E ele quase faz um gol, hein? Se ele faz aquele gol de fora da área, já pensou? Um amigo nosso ia... Um amigo nosso... E o duro, o curioso é, quando o jogador faz alguma falta, que ele vai receber o cartão amarelo, ele sai da jogada normalmente. Ele foge pra evitar que o juiz perceba que é ele pra ganhar o cartão. O Gabriel, ele foi pra cima do juiz. Ele fez questão de aparecer na hora. E o juiz, quando você olha a imagem, dá pra perceber, o juiz ele dá uma virada de cabeça que é mortal. A hora que ele olha pro lado e volta, já era, o Gabriel, o jogador que faz a falta some e o Gabriel aparece. Eu só espero que a punição ao árbitro não seja por ele ter sido sincero e ter admitido que errou. Isso é sacanagem. Porque nenhum árbitro admite que errou. A gente não vê, eles somem, eles desaparecem depois do jogo, colocam na súmula que não teve erro nenhum, e esse árbitro foi lá, assumiu, corrigiu a súmula, colocou lá que houve o equívoco. Foi homem, né? Foi homem. E aí esse árbitro é punido. E eu acho que ele podia ser punido, podia talvez apitar a Série A2, fazer alguma reciclagem. Só espero que não seja algo tão drástico e não seja por ele ter sido sincero e ter admitido. Porque essa é uma postura que a gente tem que ter mais no futebol. O árbitro tem que aparecer mais pra falar o que aconteceu no jogo, pra falar por que ele errou, o que ele tinha visto na hora, se justificar, porque ele também faz parte do jogo. E ele sempre é uma figura que sai do jogo como se fosse um protegido, fosse um santo, que a decisão dele não pode ser não pode ninguém falar com ele. É o ser supremo.
supremo, né? É um ser supremo. E eu achei muito legal ele ter aparecido, por mais que ele tenha errado feio no jogo. Mas foi homem, como o Yuri falou. Agora, pode, desculpa, André. Pode. Só passar aqui o time do Corinthians pra amanhã? Por gentileza. Pode ser? É Cássio, Léo Príncipe. Já o som do hino do Palmeiras. Desculpa Não, imagina, vambora. palestrinos. Cássio, Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana. Certo. Gabriel, Felipe Bastos, Maicon e Léo Jabá, Casim e Jô. Esse é o time pra amanhã, pro jogo contra o Mirassol. Então a gente fecha falando do Corinthians, que é Mirassol e Corinthians às 19h30 no Estádio Municipal de Mirassol, no sabadão. Sabadão de Carnaval. Lembrando que todos os jogos serão sábado de Carnaval. Domingão não tem jogo, né? Infelizmente, domingo sem futebol é muito chato. Mas é isso. A rodada inteira no sábado. Então, agora a gente vai pro lado do Palmeiras, só pra gente finalizar essa parte do árbitro. Eu me lembro, Paulo, pode me corrigir se eu estiver errado, que nos anos 90 até comecinho de ano 2000, os árbitros podiam dar entrevista, né? Quando acabava o primeiro tempo. Eu me lembro que tinha aí algumas entrevistas. O que aconteceu lá, tal juiz? E aí ele falava. Por que não pode mais agora? Tem alguma lei? Bruno Matos sabe disso? Não, lei não. Porque agora, eu acho incrível isso, porque assim... Na federação que proíbe. Deve ter sido. Porque assim, você falou, Paulo, que realmente o árbitro, ele vira um ser superior na partida que acaba o primeiro tempo e aconteceu algumas lambanças, ele sai escoltado pela Mas polícia, esse de quarto ele foi porque ele foi obrigado. Não, mas não é só isso, Bruno. Ele não foi porque ele quis, não. Por ele não ia. Eu acho que com certeza... Não, ele foi orientado. Ficou estranha essa fase. Eu acho que realmente ele foi pressionado também pra falar sobre isso. Sim, ele fala na entrevista. Beleza, eu acho que foi bacana. O jogo acabou, ele foi sair do vestiário 2 da manhã. Tá fazendo uma conferência com então, o chefe de arbitragem. É que nem... Assim, o que eu achei errado é... Qual que é o nome do presidente do Corinthians mesmo, André? Roberto de Andrade. Fugiu aqui, desculpa, gente. Roberto de Andrade, eu achei muito forte o que ele falou. Eu tava ouvindo o Milton Neves no terceiro tempo, na Band, depois do jogo. Já gostei, cara. Não, assim, a entrevista dele foi sensacional, mas uma coisa que eu achei muito forte, ele tá falando, assim, ele não sabe com quem ele tá mexendo. Ele tá mexendo com o time errado. Isso eu achei forte. Eu também. Eu achei errado, porque é o seguinte, beleza, o Corinthians é importantíssimo, o Corinthians é gigantesco, isso beleza, já dá mais pra pessoas falarem, né? Mas aí, o cara falar uma coisa dessa é muito perigoso. Não pega bem. Não pega bem. Fica parecendo que o time é maior, que o time manda. Então, assim, não pode. Aí as pessoas depois não podem... Campeonato Brasileiro... As pessoas falam e não pode achar ruim. O Campeonato Brasileiro tem 20 times, o Paulista tem aí os times importantes na elite. Então, assim, não pode falar isso. Um presidente de um time como o Corinthians não poderia ter falado isso. E quando ajudado, não fala. Porque quando foi ajudado... tanto o próprio presidente do Palmeiras, o ex-presidente Paulo Nobre e tal, não se pronunciou. Eu não falo de arbitragem, entendeu? Todos falam. Quando é a favor, beleza, tô feliz. Agora quando é contra, não, você não sabe quem você tá mexendo. Pera aí. Foi forte. Ele é o quê? Ele é mafioso? Ele é bandido? Não, e a cena no intervalo foi ridícula. Pegou mal. Desceu o Alessandro, desceu o Flávio Adalto. Pô... E ele é um cara tão importante. Essa semana foi uma semana tão complicada pra ele, que quase sofreu impeachment e tal, e de repente o cara vem e falou uma dessa. Então, assim, perdeu a oportunidade de ter ficado calado nesse tipo de Aliás, ele vem falando bobagem há anos. Que já é um incompetente. Então, desculpa, mas pra mim é um incompetente. Palmeiras agora. Palmeiras perdeu aí o clássico pro Corinthians, um jogo difícil. Eu não vou falar muito sobre essa partida, até porque, que eu já falei, já foi massacrado bastante o assunto. Eu acho que o Palmeiras foi covarde, sim, no segundo tempo. Poderia ter ido pra cima com muito mais vontade pra vencer a partida. Com um jogador a mais, é óbvio, independente que fosse o Corinthians ou qualquer outro time, você tá com um jogador a mais, você tem que fazer valer o seu número maior de jogadores. Tem que fazer valer, cara. O cara é técnico, ele tinha que ter feito alguma coisa diferente pro Corinthians ir pra cima. Faltou um pouco mais de vontade pro Palmeiras. O Corinthians, que não é bobo nem nada, esperou, se defendeu e fez o gol. Fez o que precisava. Jogou por uma bola. Não interessa. O futebol é isso, velho. 1-0 é jogo, é bom. Com a menos ainda, com um time bom como é o do Palmeiras, vai se expor. Tinha opção de banco, ele vai e mexe, coloca ele... Eu costumo falar que ele faz substituição de videogame. Ele troca 6 por meia dúzia toda hora. As substituições dele são extremamente previsíveis e de videogame, que você vê que não vai mudar nada, só muda os nomes, posição continua as mesmas. Só pra gente atualizar as informações. Felipe Melo não pode jogar a partida de amanhã contra a Ferroviária de Araraquara, que vai ser lá no Allianz Parque, às 4h30 da tarde. Jogo bom pra Araraquara, né, Yuri? Aquele jogo, ainda bem que não é em Araraquara, né? Nossa, mas ganhou do Linense. Apesar que o Palmeiras venceu. O Palmeiras quebrou um tabu lá em Araraquara. Mas o Moisés 4-0. E machucou um morto lá, de novo o mesmo jogador, né? Aí o azar foi pro Moisés. Todo. Felipe Melo abriu o supercílio, abriu de uma maneira muito feia. Nossa senhora. 20 pontos ele acabou levando. Isso causou uma cegueira temporária naquela vista, a vista embaçou. Então, assim, ele perdeu a vista? Ficou muito momentaneamente? Momentaneamente sem enxergar nada com aquele olho. Então, assim, o que acontece? Por isso, os médicos vetaram qualquer possibilidade de jogar. Não vai poder jogar contra o Ferroviária. Tem condições, né?
Foi feito um ponto certinho agora, porque no dia eles fizeram aqueles pontos. É ponto falso que chama, né, Paulo? Quando é um machucado. Aí eu Precisa não resolver sei, rápido no vestiário, se eu não me engano, chama ponto falso. E aí depois precisou realmente fazer essa microcirurgia. E a polêmica da touca, hein? Que bobagem, né, velho? cara? E o mais engraçado, eu tava vendo pela Globo, é a ênfase que deram pro Casão assunto, e que né? o Kleber Machado ficaram Nossa. falando, vai bem. ver o jogo, cara. Eu não quero nem comentar Esquece a esses touca. aí, porque... E é o Deixa pra seguinte, com a lesão do Moisés, o Borja já tá com quase tudo pronto pra ser inscrito no campeonato. Já apareceu o nome dele no bid. Aí agora tá só rolando aí, parece que umas conversas finais aí com o Borja, negócio de psicológico, físico, pra ver se ele já pode jogar. Então, parece que agora, burocraticamente, não tem mais nada. Papelada, documentação, já tá tudo certo. Já pode jogar, já tá no bid. Agora só falta uma conversa dele aí com o Eduardo Batista pra ver, com a comissão técnica também, pra ver se ele tá fisicamente bacana. Talvez role uma possibilidade dele jogar amanhã. Existe uma pequena possibilidade. Provavelmente deve estar tendo agora um treino final lá na academia. Acho que a gente vai saber até o final do programa. Pode ser que a gente tenha novidades aí sobre o Borja ser relacionado. Algo a dizer, Bruno, sobre o Palmeiras ou já podemos pular? Não. Quero falar só uma coisa. Sobre o jogo, muito pouco. Quando eles mereceram vencer, eu acho assim, quando você fala... Eu acho que o time foi covarde. Muitas vezes vem a orientação do banco. Não, eu acho que o Eduardo tá errado em muitas coisas. Eu concordo com você que tá mexendo errado. Só que a arrogância desse time do Palmeiras, a prepotência de alguns jogadores, com algumas declarações, quando perde não vale nada. Eu também acho que o campeonato não vale nada, mas eu falo isso quando ganha e quando perde. Claro. Que é fácil você falar. É a mesma coisa você chegar aqui, o Palmeiras é campeão, eu falo que vale e não, quando perde não vale. Não é assim. Alexandre nota 0 e jogou uma responsabilidade maior ainda pro time, tá? Já que vocês estão treinando para Libertadores, então vão ter que ganhar tudo. Porque Mas se empatar um jogo, é isso. que o Alexandre, tem que tomar cuidado. O que o Alexandre pode falar? O Alexandre Não joga, velho. não joga. O Alexandre, ele é polêmico, ele gosta de falar besteira, velho. Ele, tipo assim, é outro que também perdeu a oportunidade de ficar calado. E o Prazo meio que desmentiu, né? Falou, não, isso não condiz com o que ele pensa nem com o que o grupo pensa. Perfeito, porque é o seguinte, o Alexandre, primeiro que ele é banco, ele tem que aparecer de alguma maneira. Pois é. Aí ele vai e fala uma asneira dessa. E é um cara que não tá nem jogando, como é que ele pode querer transmitir a vontade do time? Quem tinha que falar isso no mínimo e ser bastante questionado seria o Dudu, por exemplo, que é o capitão do time. Porque ele foi provocar. Entendeu? Então, assim, o que acontece? O cara foi. É clássico. O jogo é importante, não interessa, gente. Pode ser um amistoso. Palmeiras e Corinthians sempre vai ser importante. Nunca pode entrar achando que não. Que nem o ano passado a gente falou aqui de São Paulo e Corinthians. Ninguém quer o jogo. Quem imaginava? Ninguém, nem o São Paulino mais fanático imaginava que o São Paulo ia ganhar de 4-0, né, Paulo? É. Porque o Corinthians estava, querendo ou não, ainda estava um pouquinho melhor que o São Paulo, que estava numa fase bem complicada. E o Corinthians entrou não querendo nada com a partida e o São Paulo não tinha nada a ver com isso e ganhou. Entrou a 100 por hora. Não existe isso. Então o clássico é importante sim. Ele muda sim, é um divisor de água sim. Mudou. E ele causou uma crise desnecessária no Palmeiras. Existe uma pequena crise nesse momento. Se, por exemplo, o Palmeiras perder amanhã pra Ferroviária de Araraquara, lá no Allianz Parque, acabou. Vão ficar pedindo a cabeça do Eduardo. Já estão pedindo, vai piorar. Não gostam assim, dele. de repente, se o Palmeiras empata essa partida ou ganha a partida do Corinthians, amanhã podia perder de goleada pra Ferroviária, que ninguém não tava nem aí. E a mesma coisa Então o Corinthians ganhou o jogo e Corinthians vai perder poupar. pro Mirassol amanhã. O Mirassol, quando o que ganhou o time do pode campeonato, acontecer, né? porque o Mirassol tá com um time forte, o Mirassol tá bem. Se o Corinthians perder amanhã, ninguém vai nem ligar. Não. O Carilli tá sossegado. Porque ele ganhou do Corinthians, ele ganhou do não, Palmeiras. mas tá- Não, mas pelo menos pra amanhã ele tá sossegado. Momentaneamente. Pode falar, Peter Miro. Fala aí. Peter quer falar, Daqui a Peter pouco quer eu vou falar. falar também. Opa, não, é rapidinho aqui. Sem polêmica. Rapidinha. Vocês têm medo de polêmica? Não, eu não quero Não, polêmica. eu vou tacar mito. uma, vou Hoje é jogar uma carnaval. agora daqui a pouco. Bom, eu não não, quero, só queria isso aí. dizer que o Felipe Garrafa da Banana estava nos escutando aqui, queria participar, mas não conseguiu, não conseguiu chegar aí a ligação Ele não dele. conseguiu ligar? Não, mas tentou, falou que tentou, mas não Grande conseguiu. Garrafa. E aí tá ouvindo a gente. Talvez Coloca tava ele ouvindo, pra falar. tava ouvindo no ao vivo, que eu botei aqui ao vivo, Liga ele pra- ouviu e liga- mandou mensagem. Liga pra ele no WhatsApp aí, vamos falar com ele pelo WhatsApp. Vou tentar. Liga pra ele aí, vamos tentar falar com Porta ele. da Rádio Bandeirantes pra ele Gente contar umas coisas pra finíssima. gente lá do. Um abraço pra ele aí. É o seguinte, Dos então, bastidores. a gente fecha aqui o assunto Palmeiras. Palmeiras pega a Ferroviária de Araraquara
amanhã no Allianz Parque, às 4h30 da tarde, até onde eu vi, parece que eram 17 mil ingressos vendidos, até ontem, né? Oh, provavelmente bom já público, deve ter, hein? sabe, de Bastante carnaval, gente pra né? reclamar. Já deve ter bastante corneteiro pra amanhã, eu acho que vai até uns 25 mil. Vamos agora falar do São Paulo. O Eduardo deve estar pensando, pô, jogo bom pra ter uns 5 mil, né? Tá tranquilo. Esquece, no Allianz Esquece Parque, lá. sábado de carnaval, meu amigo. Seguinte, vai- São Paulo... Oi? Você vai estar lá. Eu estarei lá, Esse cornetando. sim. Vai São cornetar o Paulo. cara, coitado Eu do vou cara. dar uma cornetada. Apoiando, né, Vou Uri? cornetar um pouco. Eu não vou chamar o Cuca de volta igual a Mancha fez, mas eu vou Meu dar pai uma chamou. cornetadinha. É o seguinte, São Paulo jogou aí na terça-feira, o horário estranho, né, Paulo? Terça-feira. Dia polêmico. estranho, pô. São Paulo e Eu São gosto. Bento, 3x2 Eu no Morumbi. sinceramente gosto. Um jogo que o São Paulo vencia por 2x1, de repente, não, 2x0, aí tomou, empatou. Não, o São Paulo 2x2. virou, tava perdendo. São Paulo saiu 1x0, perdendo. 2x1. E aí 2x2, tomou um 3x2. empate e fez o terceiro 3x2. gol. Num pênalti, claro. É, isso que eu ia falar. Claramente. Rolou uma claramente polêmica. errado. Mandraca não aquele, foi. hein? Ô, Paulo, Mandraca aquele não pênalti, foi. hein, meu? Rolou uma polêmiquinha nesse pênalti aí de São Paulo. Ah, Rapaz. Não foi pênalti. Não foi pênalti? Foi o juiz Quem errou sofreu o muito. pênalti? Você Quem sofreu o acha? pênalti? Chaves. E você acha O Chaves é mau caráter? O Chaves é mau caráter? Não, claro que não. Ah, tá. Não, eu ia perguntar. Não, calma, eu ia perguntar isso agora. Você acha? Não, eu ia falar isso, eu esqueci. Você acha Não, que, é. Paz. que o árbitro do São Paulo da partida merece ser punido por Porque tempo o Keno- indeterminado? Porque foi São Paulo e São Por Bento, tempo- jogo. Porque o Keno tá indo pra Por cadeira tempo- elétrica. Olha, por tempo indeterminado não. Mas pelo menos conversar com o cara, falar, então. não dá Engraçado. pra dar um pênalti Faltou daquele. fair play pro Chaves Sabe? e ele é mau caráter. Não dá pra- O Keno é, né? Não dá pra... Pra você ver o peso de um clássico. Exato. O Chaves, não, o pênalti não foi, não, pode voltar. Mas É não só foi. de alguma coisa que tá se criando com o Palmeiras, eu acho errado, mas beleza, vamos pro São Paulo. Não, mas É que tá se generalizando por conta da questão Palmeiras. do Keno, né? Dele ter apontado É. pro jogador. Porque já vou Dedurou. pro lado pessoal, E gente, pelo chamar o cara de Vitor mau Hugo. caráter. Mas quem falou? Olha aí. Aí eu olha falei, aí. garrafa. Olha aí. E eu acho que a questão do Keno é como o Bruno falou, isso acontece sempre no futebol. E se ele, Mas e se ele mas no é Brasil. uma coisa errada. e se ele aponta e fala, não foi ele, a torcida às vezes cai em cima do jogador que fale isso. Porque as pessoas não pensam também nisso. Tem a pressão que a torcida, que envolve a torcida contra o jogador. Ele vai falar, por exemplo, não foi pênalti, a torcida querendo o gol, vai olhar pra ele com que cara? É natural. Mas também não é pra passar a mão na cabeça do Keno, que ele não precisava também ficar lá apontando que foi o cara. Não precisava. Mas também não precisa ser punido nem ser julgado Não, por conta punido disso. não. Agora, voltando ao jogo do São Paulo, está tranquilo no Campeonato Paulista, principalmente depois da vitória contra o Santos. Nas duas rodadas na sequência, o time oscilou um pouco. Ele fez bastante gols, mas tomou muitos gols. A defesa do São Paulo ainda precisa se acertar. E a torcida do São Paulo fica um pouco com receio pelo estilo de jogo que o Rogério Ceni ele está defendendo, que vai jogar pra frente, não se importa com isso. Está defendendo que o time vai ficar um pouco mais exposto. E isso lembra um pouco o período Osório. Eu já vi um pouco Que vai dessas tomar gols, comparações. Rogério Exato. Diniz. O Rogério adora o Osório. né? Exato. Rogério, Deixa eu quer interromper você, Paulo. só um Perfeitamente. minutinho. Estamos aqui com o Felipe Garrafa, ele que é repórter da Bandeirantes aí, e também lá da Rede Contínua do nosso amigo Peter Miller, que veio falar com a gente aqui. Beleza, Felipe? Tá na escuta aí, meu brother? Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tava ouvindo vocês aqui. Ô, que Falar beleza. pra Beleza. vocês, eu tava aqui na zona oeste de São Paulo, aqui na região de Pirituba, na terra de Peter Miller, ele que nasceu. Olha, Pois é. Tô ouvindo vocês, um papo quente, hein? Papo acelerado de vocês, bom, hein? ô, fala pra gente, você fez que jogo esse meio de semana? Desculpa, não entendi? Que jogo que você fez esse meio de semana? Olha, nesse meio de semana aqui eu peguei uma folga boa, mas acompanhei o jogo do Corinthians e Palmeiras. E aí um jogo muito interessante, né? Um jogo muito bom. E amanhã a escala tá confirmada, saí da folga. Vou fazer amanhã Palmeiras e Ferroviária, outro jogo que é interessante, que pode marcar aí um ressurgimento da equipe do Palmeiras depois de uma derrota num clássico que não é fácil, né? Você sabe muito bem que depois de uma derrota, pra crise ficar perto do Palmeiras, sobretudo num técnico que abre uma desconfiança tão grande como é o Eduardo Batista, então amanhã contra a Ferroviária é um jogo que é mais do que necessário vencer. Porque se Eduardo Batista perde amanhã, aí eu acho difícil. A sombra que aconteceu, não sei se você acompanhou, Yuri, dos amigos também da Rádio Show, a partida contra o São Bernardo, no final de semana passado, né? Aquela partida,
a torcida do Palmeiras, pelo menos parte da Mancha Verde, começou a gritar Cuca, Cuca. Eu tava lá, os caras começaram a chamar o Cuca de volta, velho. Então, e aí a outra parte da torcida começou a vaiar. Mas, ou seja, já é um indicativo, pelo menos, se não uma realidade, mas um indicativo, de que o Eduardo Batista não é bem visto por boa parte da torcida. Aí ele perde do jeito que perdeu lá em Itaquera, com 1 a menos, não teve uma jogada diferente, os jogadores nenhum para chamar a responsabilidade tecnicamente, partir para cima. Jogou segundo tempo inteiro com 1 a menos, com 1 a mais, e não conseguiu fazer o resultado. Aí começa já a pressão. E se amanhã perde em casa da Ferroviária, um empate que seja, a situação fica muito delicada para o Eduardo Batista, né, Eurico? O que eu falei aqui, que abriu um certo precedente de crise depois da derrota, e amanhã um jogo que tinha tudo pra ser um jogo tranquilo, que é um sábado de carnaval, é um time se preparando aí pro primeiro jogo da Libertadores, de repente vira um jogo que é um campo minado aí pro Eduardo Batista, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E sobretudo da forma que aconteceu, né? Se fosse um jogo Corinthians e Palmeiras, igual um primeiro tempo, vamos imaginar assim, Eurico, que fosse aquele Corinthians e Palmeiras igual do primeiro tempo. O Palmeiras começou a atacar na metade do primeiro tempo, o Corinthians se defendeu, vice-versa, o Corinthians atacou num certo momento da primeira parte do primeiro tempo. Aí beleza, dá um 0x0, 1x0 pro Corinthians, 1x0 pro Palmeiras, vai um pouquinho mais ok com a torcida. Mas da forma que foi, no meio de semana, com 1 a mais, não conseguindo criar absolutamente nada, sem triangulação, o Mina é um bom jogador. Tudo bem que o empresário do Barcelona, que foi acompanhar o Mina na quarta-feira em Itaquera, deve ter rasgado o contrato, né? Porque o Mina ficou apagado na frente do Casinho, não conseguiu dividir uma bola com o Casinho. O Casinho ganhou todas. Ainda virou volante, todas pelo alto. No meio da partida. O Mina virou um volante ou meio armador, começou a armar o time, ou seja, se um zagueiro começa a armar, quer dizer que o time já tá com um pouco sem padrão. Sim. E aí o Corinthians recuado do jeito que estava, não conseguindo o Palmeiras colocar uma bola no gol, a Ferroviária vira um bicho papão, vira um bicho de 7 cabeças, sem dúvidas nenhuma, é gigantesco, né? E aí se perde, a situação é difícil. Ganhou ano passado, né? Ganhou aqui, né? Ô, Felipe, deixa eu aproveitar e fazer uma tietagem aí com você, cara. Eu que tive a oportunidade de trabalhar com você um pouquinho lá na Rede Contínua, né? Tivemos aí algumas jornadas esportivas trabalhando lado a lado. E agora você tá lá, cara, do lado de Milton Neves e grandes monstros do rádio aí, cara. Como que tá sendo pra você essa oportunidade? Você tá desde o ano passado, né? Tá indo pro 2º ano já na Band, né? Segundo ano já na Bandeirantes. É um prazer e um conhecimento diário, né? É um prazer, é uma sabedoria que você tem todos os dias. O Milton Neves é daquele jeito, assim, no ar, fora do ar. Já trabalhei com ele ali, não só de repórter ali do Milton, do José Silvério, do Ulisses Costa, do Rogério Assis, mas no caso do Milton eu fui produtor dele em alguns programas. Então ele é aquele jeito que ele é no ar, ele é fora do ar, é gente boa, dá risada, é brincalhão e é exigente como todos também. Olha, é incrível o que está acontecendo e agora, a partir do dia 13 de março também, eu já, em primeira mão e coloco aí para os amigos, também vou estar na equipe com o José Luiz da Atena, que vai reestrear na Bandeirantes, também estarei lá na produção também com o da Atena. Então vai ser um prazer muito grande, como todos os dias, aprender com o Tais Freitas, o Marcelo Duarte, a equipe do jornalismo e a equipe de esportes, né? Parabéns aí, velho. A gente torce bastante por você e abrilhantou demais aqui a sua participação no Debate Show. Uma honra, e quando você estiver de boa, quiser vir aqui também no estúdio, participar com a gente, já tá mais do que convidado. Mas é só chamar que eu vou. Porque o seguinte, o Peter Miller, que é uma bandeira da Rádio Show, ele estava lá filmando no Instagram. Aí eu vi o papo de vocês, falando do Thiago Duarte Peixoto, aquele árbitro do Corinthians Palmeiras. E eu não consegui mudar mais, porque ficou um papo bom. Que maravilha. Como é que faz aí? Como é que faz pra mandar uma mensagem aí? Porque eu quero dar meu pitaco também, porque o papo tava bom de vocês, viu? Maravilha. Obrigado. O Peter quer falar com você agora também. Fala. Garrafa, eu quero te falar de primeira mão, falei pra ele, só que na hora, eu acho que você não tava ouvindo quando eu botei ao vivo, né? Sobre a punição do árbitro. Você ouviu quando eu falei da punição do árbitro? De novo. Não vai voltar nisso. Não. E ele não quer falar com você, se negou. Fala, Peter, essa piada. A punição é o seguinte: o árbitro tá suspenso até o Palmeiras ganhar o Mundial. Você acha isso certo? Ele falou que o árbitro. Quero repetir, como é que é? Ele falou que o árbitro Thiago, ele tá punido, vai ficar suspenso até o Palmeiras ganhar o Mundial. O pessoal é muito maldoso. Criativo, né? Acho que foi o Peter que fez essa montagem, acabou mandando aí, viralizou. O Peter é desse jeito aí que a gente conhece.
ele fez uma montagem com o Gabriel, aquele momento de raiva, chutando o vento. Ele falou, o Gabriel vai lá e chuta a taça do Mundial do Palmeiras. Olha. Ele é maldoso. Para, ô Peter, dá um tempo aí, meu. Sacanagem, esse Peter é É que polêmico. não tem time pra torcer, Garrafa. Ele tem que O cara torcer torce contra os pro outros. Remo, né, velho? Qual que é o parâmetro que ele tem, né? Ele torce pro Remo e ele torce também pro Praça, também time da Várzea aqui de Pirituba. Ele é um cidadão de Pirituba, cidadão daqui de São Paulo. Ele é, Peter Miller é fora de série, né? Ele fica inventando essas coisas e aí viraliza, ele não põe o nome dele, é desse jeito. Tem que ser assim mesmo, né? Felipe, valeu pela sua participação, cara. Boa sorte pra você lá no Grupo Bandeirantes. Você que tem um talento muito bacana que a gente tá acompanhando. Tô acompanhando sempre você pelo Face. Também escuto algumas transmissões que você tá lá. Então, pode saber que estamos torcendo por você aqui e tá sempre convidado aqui pro nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, Yuri. Obrigado, pessoal da Rádio Show. Um abraço pra todo mundo aí. Desculpa a brincadeira, qualquer coisa. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Um abraço. É isso aí, galera. Felipe Garrafa participando Você vê, aqui. Ó, que gente fina. Você viu que... Audiência gabaritada. Foi eu que coloquei, foi eu. Tem milho que colocou aí no Ai, programa, obrigado, viu? gordinha. E o Felipe Garrafa Legal. é um menino muito Esse gente menino fina. é gente bonita. Conheci ele lá na Rede Contínua. E você viu que legal, né? Vai participar agora da equipe do Datena. E Sensacional. quando eu escuto ele lá como repórter de campo, não é porque ele ligou aqui, não. Mas ele é bom. Muito E bom. ele é novo, né? Ele tem o quê? Ele tem, eu acho que 20 anos, 21 anos, por aí, novão. E é de uma faculdade escola já de um jornalismo monstro também. lá da comunicação, né? Conheceu Uma garrafa. E tá trabalhando com grandes nomes, é sobrinho, né? Sobrinho, do né, Rafa Peter? também. Legal. Trabalhou com o Peter lá na Rede Contínua. Você que descobriu ele, Peter, né? Foi, ele sempre descobre todo mundo. Isso que eu ia falar. Revelou um talento. O cara é bom, mas ele saiu da onde? O cara é E o bom. próximo que eu vou levar é o Paulo Da Talarica. onde ele começou? Não, O calma aí. próximo que eu vou levar é o Paulo Talarica. Você tem que Não, falar. não é uma surpresa, né? Não Pra vamos mim. Não, voltar no Talarica. você tem que falar, o cara é bom. Não, o cara é bom. O cara é bom? Quando ele foi Não, pra, ele é bom, ele é bom. Quando ele foi É pra bom. Rede Contínua, deixa eu elogiar, nem elogiei na frente dele, acho que ele foi pra Rede Contínua, foi a pedido do tio dele, o Osmar Garrafa, porque ele trabalhava numa rádio de Londrina, não sei como é que era o negócio, ele mandava já alguns áudios lá pra uma rádio de Londrina. É muito bom. Chegou e no primeiro jogo, foi um jogo que a gente fez da Portuguesa, E já a arrebentou. gente falou, ó, você vai ficar só vendo aí pra ver como é que é, depois se der a gente bota pra você falar. A gente deixou ele falar no final do jogo, mas falou muito bem, eu falei, putz, já dá pra aproveitar ele no próximo jogo, do jeito que ele tá aí, o cara é bom. E aí, daí foi arrebentando mesmo. E só veio melhorar, lógico, o exercício de toda hora tá fazendo o jogo. Parece que ele trabalha Ele uns já 10 era bom, anos, melhorou né? ainda verdade. mais. Teve a oportunidade de entrar como estagiário na Bandeirantes. Eu me lembro que eu até disse pra ele, você entra como estagiário, você não sai mais. Não sai mais. Entendeu? E aí tá dando certo aí. Um bom menino, é humilde, gente boa, certeza que vai chegar longe, participando aqui com a gente no Trazer Debate ele Show. aqui em breve Dá vai pra ser você legal. sentir a humildade dele, Sim. é um menino bacana e a Muito gente humilde. torce muito por ele. Até bola com ele a gente já jogou, né, Peter? Joga bem também, até que dá pra fazer uma partida bacana ali. Joga bem. eu sou Fez goleiro, gol, fez sou gol. goleiro. Agora, é que ele não tava. Na próxima vez a gente fez uma pergunta do golaço que ele fez. Quem deu o passe de um golaço que ele foi fez o Peter na Miller, Copa meu CS? Deus do céu. Eu cheguei Eu era bolha. Até bola com ele, já joguei. Gente boa, então abração aí pro Eu era Felipe bo- eu era Garrafa que golha. participou com a gente. Valeu pela sua participação e parabéns. Ó que legal, dia 13 de março, é o dia que ele estreia lá, é o meu aniversário. Ai, que Olha só. legal. Legal, olha Muito que bom. bacana. Olha que bacana. Então, vamos voltar a Vamos falar fazer uma festa. do São Paulo aqui. Vamos fazer uma festa? Vamos. Demorou. Fechou. Fechou. Paulo Talarico tava contando pra gente durante aí a ligação do Felipe. É o seguinte. Paulo, o São Paulo teve essa polêmica, a gente já falou que realmente não tem nada a ver o que estão fazendo também. Por exemplo, agora todo mundo vai ser punido por um erro que há muitos anos acontece no futebol. Foi pênalti, não foi pênalti. Quando é pra mim, eu não falo nada. Quando é contra, eu reclamo. Né? E assim vai. Bobagem. O São Paulo vai enfrentar amanhã o Novo Horizontino lá no Biazão. na cidade de Novo Horizonte, né? Biazão, José Na Manuel terra Biasi, do da Rafael terra de Salbego. Rafael Salbego. Olha só. Tenho quase certeza que ele vai. Vai Estará enfrentar o nessa Tigre, partida. o Tigre de Novo Horizonte. Não é? O Borussia do Acho Paulista. que o Rafael Borussia Salbego- Caipira. Inclusive, um abraço Borussia. pra ele. O Debate Show que completou 3 Borussia anos aí, ele que faz parte da veia histórica do Debate Show. Sumiu, Rafael. Rafael Salbego agora é um cara interiorano, né? Cara Não é? Pra da Novo Horizonte, roça. tranquilo. Tá certo, velho. Tem que fugir do estresse mesmo. Isso aqui é loucura, velho. Não é? Paulo, São Paulo tá aí com uma situação de tranquilidade até em seu Todos grupo, os né? grupos, todos os grupos, exceto o Santos, que a gente vai falar daqui a pouco, os grandes estão tranquilos. São Paulo tá com 10 pontos, o segundo lugar é o RB com Todos 5. classificam. Né, aí. todos. No Santos eu não sei. O Santos vai também. Mas o São Paulo também renovou essa semana com o Cueva. Na verdade, prolongou o contrato do Cueva até 2021. E o Cueva, ele colocou no contrato dele, ele pediu pra colocar um prêmio
se ele for o craque do brasileiro. E aí o São Paulo aceitou, O São Paulo curtiu até, porque, pô, ele tá animado. Tá Ele está confiante Que vai ser o craque. de que vai ser um... exato. Então... Ele é bom jogador. Ele é bom jogador e tem feito um início de ano bacana no São Paulo. Só fechando aquilo que a gente estava comentando, a defesa... sobre o São Paulo... Que? Engasgou. Sobre o Rogério Ceni querendo ser o novo Fernando Diniz. Não, sobre o Rogério Ceni ser o Osório, Osório. versão 2017. Barra Fernando Diniz, tá? Eu acho que ele não será um Osório. Eu acho que um técnico suicida. o Osório ele tinha muito mais problemas na questão de equilibrar o time do que o Rogério, pelo menos nesse início de trabalho, né? Pelo menos nesse começo de trabalho o Rogério tem tido... Não fica olhando minhas anotações. Que isso? Mas voltando, o problema, na verdade, é que o Maicon, principalmente, o Maicon ele tem jogado mal. Ele tem falhado em lances Cara, o Maicon primários. E o Maicon, eu acho ele um bom jogador, não é um craque, mas é um bom jogador. E tem falhado, tem tido desatenção em alguns lances que tem complicado. Por exemplo, contra o Mirassol, que o São Paulo vencia por 2-0, ele tentou um drible que não fez sentido, admitiu o erro. E no último jogo, nesse meio de semana, ele tomou um drible desconcertante que um zagueiro de um time de Série A não pode tomar daquela forma. Ele foi pra trás e aí o Sidão falhou? Com a forma que ele veio pro São Paulo, ele veio em status ele estava no de craque. Exato. Eu acho que isso subiu um pouco pra cabeça do Maicon, sim. Ele tem sido muito arrogante nas respostas e nas entrevistas. Isso tá me preocupando porque ele tá jogando mal, ele tá numa má fase. Ele está numa má fase. E mesmo, tudo bem, todo jogador tem o seu momento de má fase, mas ele não pode também ficar sendo desse jeito, né? Falar como se tudo tivesse bem e que aquilo não foi nada. Poxa, teve um jogo que o São Paulo tava ganhando 2-0, tomou 2 gols e foi culpa dele. E ele mesmo assim ainda não admitiu que falhou. tava mal. Então, assim, é complicado. E agora, o São Paulo tem aí o Sidão que tem falhado alguns gols. Não sei, o Paulo que acompanha mais de perto pode confirmar ou não. Assim, não sei se realmente falhou. Mas assim, já estão começando a comparar ele com o Denis. E o Denis joga amanhã, inclusive, viu? Se fosse o Denis, já estariam insistindo com ele ou é porque é o Sidão? Então o que acontece? Por que o Denis joga amanhã, Paulo? Estranho, hein? Não, o Rogério vai fazer o rodízio também no gol. Vai poupar. E porque na quarta-feira tem Copa do Brasil, segundo o Rogério, o Sidão joga na Copa do Brasil. É igual na Europa, ele vai dar uma chance pro Denis amanhã. Esses auxiliares aí estão colocando essa Eu posso dizer, Uri, que os gols que o Sidão tem tomado, alguns eu não considero que foram falhas. Mas o que ele salva também, hein? Exato, aí que está. Não, eu tô falando que... Mas se fosse o Denis, mas você tem toda a razão no seguinte, se fosse o Denis... Já tava sendo massacrado. Estaria sendo muito mais massacrado do que o Sidão. Ele Mas tem uma moral Paulo. E é o começo também do Sidão. Então, por exemplo... Mas ele já mostrou que é melhor. No Botafogo ele já mostrou. Agora, por exemplo, você pega lá no Palmeiras, também eu acho que poderia ter sido feito esse no Palmeiras. Por exemplo, Campeonato Paulista. Põe o Jailson, Libertadores, põe o Praz. Faz uma divisão, igual o São Paulo agora. Coloca lá o Sidão pra fazer Copa do Brasil, coloca o Denis pra colocar Paulista, pra não falar que tá sendo injusto. Vamos testar, então, já que é pra testar. Exato. São Paulo tá conseguindo ir bem nesse Paulista. Eu acredito sim que classifica tranquilo. Não Paulista Vai, Dá pra sentir. 10 pontos já, 5 pontos na frente do segundo lugar. O terceiro tem quantos? É só o São Paulo. O terceiro lugar tá com 5 pontos também, que é a Ferroviária, né? Então, assim, já começa a ter uma gordurinha pra queimar. Então, assim, vamos mantendo. No Morumbi é praticamente certeza de vitória com alguns times. Então, assim, dá pra classificar sossegado. Então, acho que o momento dele testar todo mundo realmente é agora. Exato. É um campeonato que serve muito como vitrine. O São Paulo vendeu aí um jogador pro Real Madrid, jogador da base, 17 anos, né, Paulo? Vai entrar uma grana boa? Real Madrid? Foi pro Real Madrid, não foi? Ou Neres? Ou David Neres? Não, calma aí, deixa eu pegar aqui. David Neres foi a David Ajax. Neres foi 50 Mas milhões. teve um que foi vendido pro Real Madrid Não, mesmo. foi agora. Essa notícia saiu hoje, quer ver? Mas é um desconhecido. eu não É sabia. desconhecido, moleque Foi da pro Real base. Madrid. É um time que vende bem de todo o Fala, futebol. Real Madrid, bicho. Garoto da base tricolor, vendido, Qual 17 anos, 9,6 milhões, tá? 9 reais. Reais. Mano. Augusto Galvão, Você é louco? camisa 10 do Sub-17. Quem? Teria seu contrato vencido em março, acertou transferência para a Espanha. Eu nunca vi um time vender tão bem. O São Paulo vende 17 muito bem, anos, cara. 10 milhões de reais. Não dava pra ter 3 dívida, milhões, né? Só não 3 ganha milhões de euros.
só. equivalente a 9,6 milhões de reais. O São Paulo vai receber 1 milhão de euros, que é referente 3,2 milhões de reais. Meu, tá é uma bom. grana, hein, Paulo? Vai receber 3 milhões de reais. Por um jogador e esse de jogador 17 anos, ouviu falar daqui a, sub-17. daqui a 3 anos ele será vendido por 300 milhões de euros. e vai ser da E o São seleção Paulo vai brasileira. ganhar uns 20 milhões aí tem por aquela- conta da lei. Da ter sido FIFA. um revelador. Por ter sido o clube que revelou. Então, beleza. Então, pra ver que a gente mostra também, ó, essa informação Pois é. aqui, informação fresquinha aí Fresquinha. do site do Globo.com, beleza? A gente pegou essa informação, saiu hoje às 11 da manhã, que foi vendido aí, já vinha sendo especulado. Real Madrid levou o menininho aí de 17 anos por 3 milhões de reais, Paulo. Menininho. Ah, menininho, viu, Paulo da Larica? Carica, velho. Adoro o Peter. Grande abraço pra Agora você, nós onde vamos- você estiver. Pra você que tá ligado na Rádio Show, este é o Debate Show, vamos até às 5 da tarde, Rádio Show 87.5, também nosso site radioshow.com.br, nosso aplicativo Tamo Rádio bombando Show hoje, hein? FM para todas as plataformas. Hoje- Um abraço aí pro Marcos Vinícius que tá ouvindo a gente, Ô, grande ele que é o nosso Marcão. coordenador Tá na aqui, Band. um abração pra ele, um abraço pra Bianca também que tá curtindo a gente lá na recepção da Rádio Oficina, Ó. um abraço pra toda a galera, meus amigos lá do Facebook que também curtem nosso Um abraço programa. pra minha mulher que não tá me ouvindo, tudo bem? A mulher do- O meu Ailton filho que vai Regis nascer. também. O Brunão vai ser papai, já demos a fofoca aqui. Já sabe o sexo, Bruno? Ainda não. Não? Filho ou filha, né? Contaremos em primeira mão. É, assim. Ailton Regis, que não tá podendo participar, mas tá sempre ouvindo a gente. Mas o Nosso time é amigo, certeza. O Gregório avisou que não O ia time é poder vir. certeza. Falou, o time é corintiano. Palmeiras. Isso Ele, é ele Palmeiras, falou, é verdade. falou que hoje estava com um dia corrido de trabalho, então não pôde vir hoje. O Então, Gregório. um abraço pro Gregório aí, que semana que vem volta com a gente. Agora a gente vai falar do time dele. Vamos falar do Santos. O Santos que vinha aí numa situação que já todo mundo colocava como o possível campeão paulista, forte pra Libertadores, mas de repente 2 derrotas em casa. A primeira e a segunda força perderam, né? Pra terceira e a quarta entendeu? força. E aí de repente a torcida Acabou começou. A torcida começou a encher o saco do Santos. O último jogo do Santos jogou contra o Ituano num jogo feio, doído de assistir. Meu Deus do céu, que contra o jogo Ituano. ruim. Ituano 0x0 lá no Novelli Júnior. Também que estádio ruim pra assistir jogo, né? Não fala assim. Não, eu gosto, estranho, eu né? acho o Novelli Deve- Júnior lá tão deve ser Júnior, muito legal. simpático, mas eu não sei o que acontece. Pra- Que você não foi no Vai, é do ruim. Taboão da não, Serra. eu não tô falando de assistir o jogo lá, tô falando pela televisão. Pelo posicionamento estranho, das estranho, câmeras. posicionamento. Porque é baixo, então fica muito perto do campo e de repente o jogo fica confuso. Mas o jogo do Palmeiras eu não achei tão estranho. eu achei mano. a mesma Você achou? coisa, achei a mesma Do coisa. Santos eu achei esquisito. Fica não sei. parecendo um jogo de posicionamento. várzea. Porque os caras que transmitiam é não profissa, sei. né? Então. Eu não sei, eu acho que é desafiar o Galo. a altura do Novelli Júnior, não sei Desafio explicar. era legal. Mas A gente tem que ir lá pra dar uma super olhada. simpático, é super simpático. É, Mas nunca fui. Consertar o estádio. Pela Nunca TV fui. fica complicado. Estranho. Eu acho uma visão bem Logo- jogada. logo A lá imagem que tudo do é grande. Corinthians você estranhou, André? Contra o Osasco? Não entendi. A imagem do jogo de Osasco e Corinthians. Lá você é achou estranho também. Você achou estranho? Não, Estranho. A altura você achou? Achei. Não, só pra fazer o comparativo, que às vezes é um pouco disso, né? A cabine, Não, é- tipo, a arquibancada não é tão alta, e aí, apesar do câmera sempre ficar no topo, Mas os caras na ainda beira- assim, se não for tão alto o estádio, fica um pouquinho Mas diferente. Osasco é mais dá essa alto que o impressão. do Ituano. É maior, né? É maior. O seguinte, o Santos vem aí de 3 jogos sem vencer, né? Então foram 2 Crise. derrotas na Vila, empatou com o Ituano fora de casa, que é um mau resultado, apesar que o Ituano tem sido um time meio chato e forte aí ganhou no do Campeonato Palmeiras, Paulista, né? E aí teve um probleminha, né? O Dorival tava chegando pra treinar e aí os torcedores do Santos invadiram ali um momento Olha que o carro aí. tava chegando e conseguiram pegar aí ele entrando no CT e aí foi forçada aí uma reunião entre torcedores do Santos com o Dorival Júnior, tava combinado, Serginho né? Chulapa e Elano. Os jogadores não participaram dessa reunião. Foi cobrado várias coisas aí do técnico Dorival que já estão pedindo a cabeça dele. Meu Deus. E aí É uma crise estranha. ele conversou e pediu um voto de confiança pro torcedor do Santos. É que assim, o futebol, que nem o Bruno sempre fala, igual muita gente também fala, o futebol é realmente quarta e domingo. Se você vê um Santos jogando bem no começo, o Santos vai voar, o Santos é futuro campeão da Tulinense Libertadores. era o melhor time do E aí, mundo. de repente, o time ganhou de 6 na primeira Depois rodada. que mandaram o diretor lá iludiu todo embora, mundo, né? também parou, hein? É estranho, hein? E aí que acontece? O time mudou, né, André? E aí depois tem toda essa situação de perder 2 jogos na Vila, coisa que não acontecia há muito tempo. Acho que pra Ferroviária fazia coisa de 50 anos que o Santos não perdia na Vila. Nossa. E aí tem toda essa situação e a torcida começa a encher o saco. Só que assim, a gente tem que olhar que o Santos é sim um dos melhores times que tem nesse Campeonato Paulista, é um dos times fortes, dos times brasileiros que estão disputando a Libertadores,
é cedo demais pra torcida começar a querer pedir cabeça. Eu acho que não é hora de trocar de técnico. É complicado. Então, assim, a torcida tem razão em protestar no jogo. Durante o jogo, quer vaiar? Beleza, vaiar faz parte. Tem todo direito. Xingar, que nem fizeram lá, beleza. Mas aí você pegar e obrigar o cara a parar o carro. Não. Você obrigar o cara a fazer uma reunião com você. Aí chamaram a polícia depois, mas aí já tinha feito a reunião. Não é assim, caso. gente. Eu não acho certo. Não é porque é Santos, mas não é certo. Mancha Verde fazer torcida, fazer reunião com Palmeiras, Gaviões com Gol. Não tem isso, gente. Torcida do Santos fazendo reunião com o técnico. Beleza, velho, tudo bem, você vai no jogo, mas não é você que tá pagando o salário do jogador. Esse negócio de que a torcida paga o salário do jogador, pra mim é mentira. Isso não cola. É bobagem. Bobagem, porque o dinheiro que você paga no ingresso e que você paga na camisa oficial, meu amigo, tá muito longe do que os jogadores e os técnicos recebem. Não paga o pingado. Você cobrar é uma coisa, você tem todo o direito de cobrar. Você é torcedor, você pode cobrar. Mas não pode fazer isso que tá acontecendo. Obrigar o cara a fazer reunião com você. E o Santos não é um time tão ruim assim, que nem tá parecendo. Não, o time do Santos é muito bom, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que tá sendo muito equivocado. É que é a coisa do clássico também, né? O Santos perdeu um clássico que não costumava perder, né? Um jogo na Vila Belmiro que ninguém vence lá. Mas uma hora ia perder, né, Paulo? Naturalmente. O tabu existe pra ser quebrado, né? É natural. Mas parece que o fato de ter perdido e aí ainda não ter voltado a vencer liberou aí alguma mágoa que alguns torcedores tinham, alguma birrinha que parte dos torcedores santistas têm com o Dorival, que eu não entendo muito bem por quê. Pelo trabalho que ele tem feito no Santos. Desde que chegou, o Santos não estava entre os cotados para disputar o título do Campeonato Brasileiro e foi até onde deu o ano passado. Foi uma ótima campanha. Vice-campeão. Né? Só no final o Palmeiras desgarrou, natural. Dificilmente o Palmeiras perderia o título, mas ser vice-campeão da forma como o Santos foi um grande trabalho. O Santos só não foi campeão brasileiro por um pequeníssimo detalhe. O Santos teve chances gigantescas de ser campeão. Perdeu 2, 3 jogos aí que na mesma época que o Palmeiras também perdeu, tinha pego a liderança do Palmeiras e não perderia mais a liderança. O Santos não perdeu do Palmeiras no campeonato. Então. Ganhou na Vila e empatou no Allianz. Entendeu? Então, assim, o Santos teve gigantescas chances de ser campeão. Foi por pouco. Então, assim, tudo é questão. Se o Santos tivesse sido campeão daquela Copa do Brasil com o Ricardo Oliveira, ia consagrar pra sempre aquele time. Lucas Lima, Ricardo Oliveira e tal. E foi por um detalhe. Se o Nilson também. não perde o gol lá embaixo Perdeu nos pênaltis pro Palmeiras. Perdeu por detalhes também o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o torcedor tem que olhar também a qualidade que o time tem. Claro, um time muito mais reduzido do que muitos elencos do futebol. E conseguir manter. Você tem aí um Renato, você tem uma base que lança 5, 6 jogadores. Que time que tem isso, gente? Que time que tem metade do elenco formado na base? Não tem, né? Estão pegando pesado. Então é cedo demais, ainda mais o Dorival, que hoje, se você olhar todos os técnicos, o melhor técnico que tem hoje pros times de São Paulo, que você olha, qualquer torcedor que você perguntar e aceitar ele vir pro seu time, é o Dorival. Tá mais tempo. Se você perguntar pro torcedor palmeirense, você queria o Dorival hoje? Muito torcedor palmeirense ia querer. Se você pergunta pro Corinthians, se pergunta pro São Paulo, todos aceitariam o Dorival, porque sabe que o trabalho dele, a longo prazo, dá efeito e é o que tá sendo feito no Santos. Entendeu? Então, assim, eu acho que é cedo demais e a torcida precisa ter um pouco mais de paciência, sim. Eu sei que é complicado, mas precisa ter paciência. O Santos ainda vai ter muito futebol pra jogar, tem muito campeonato, tem campeonato paulista, tem Libertadores, que é um título importantíssimo, mata-mata diferente, e o Santos pode realmente mudar toda essa situação. O Santos vai jogar amanhã na Vila Belmiro às 5 da tarde com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo, que é do grupo A, né, o mesmo do Corinthians, tá com 7 pontos em terceiro lugar ali. O Santos, que tá no grupo D, tá em terceiro lugar com 7 pontos, também o mesmo número aí que o seu adversário Botafogo na Vila. É o único dos grandes que não está entre os 2 primeiros colocados do seu grupo. Até passando, o Santos tem um jogador, você se lembra do Hernandes, que foi contratado pelo Santos? Lembro vagamente. Faz um mês que ele foi contratado e ele ainda não jogou, porque o Santos ainda tenta convencer os diretores lá do Júnior Barranquilla, porque ele é argentino, né, para que ele possa entrar em campo, porque pagou uma parcela já, mas o time está exigindo compensações bancárias para comprovar o pagamento do restante. Que então coisa, hein? Há um imbróglio aí com relação a esse jogador, e o Santos ainda não pôde usar esse reforço, mas vamos acompanhando aí o time do Santos. E curiosamente, os 2 finalistas, né, do Paulista do ano passado, Santos e Audax, estariam fora da segunda fase. O Audax está na zona de rebaixamento, não tá? Não, está uma posição aí, né, acima. Mas ainda falta, tem muito campeonato pela frente. Então vamos lá, é o seguinte, agora vamos falar rapidamente aqui a 6ª rodada
do Campeonato Paulista. Nesse sábado, Santo André e Linense às 10 da manhã no estádio Bruno José Daniel. Palmeiras e Ferroviária de Araraquara às 4h30 da tarde no Allianz Parque. Santos e Botafogo na Vila Belmiro, 5 horas. São Bento e Red Bull Brasil às 5 da tarde no estádio Walter Ribeiro. O Audax e Ituano, Osasco, Audax e Ituano no estádio José Liberati, que é mais conhecido como Ridalão. Paulo Talarico provavelmente estará lá. Novo Horizontino e São Paulo às 19h30. Novo Horizontino. É o time do Paulo, do Rafael Salbego. No estádio José Ismael de Biasi, 7h30. Mirassol e Corinthians, 7h30 da noite. O grande jogo da rodada, esse aí. Municipal Mirassol e Corinthians. É líder e vice-líder. São as duas melhores campanhas. Estádio Municipal de Mirassol, às 7h30 da noite. Sábado de Carnaval, Ponte Preta e Bernô às 7h30 lá no Moisés Zucarelli. Você vai, Brunão? Oi, pra onde? Não, tô de folga. Paulão, deixa seu abraço e os suas informações também junto ao Torcedor S.A., por gentileza. Vamos lá, passando rapidamente, Série A2, G4 tem Água Santa, São Caetano, Rio Claro e Sertãozinho. E nesse fim de semana tem o clássico São Caetano e Água Santa, clássico do ABC, São né? Caetano e Diadema. E que São Caetano ganhou do São Bernardo. Não, Santo André ganha. Não. Santo André e São Bernardo. Santo André e São Bernardo. Tá cafuso. O Água Santa vai jogar com São Caetano. Carnaval começa tanto hoje. santo. E os dois lideram o campeonato. Quem vencer mantém aí a liderança. A Portuguesa pega o Taubaté amanhã às 7 da noite fora de casa. Taubaté. E tem um jogo bem bacana também amanhã, Juventus e Guarani na Olha aí, tradicionalíssimo. Da tarde, um jogo bem interessante. Dois gigantes do futebol. Dois gigantes do futebol de São Paulo. Verdade, eu ia nesse jogo aí, mas como estarei de folga, não fui escalado. E o Juventus precisa da vitória, pois está na zona de rebaixamento. Não. Tá mal o Juventus. Na Série A3, a Inter de Limeira, adorada por Bruno Matos, ele é gosta, a líder do campeonato. Tá em primeiro. Ao lado de Olímpia Nacional e Grêmio Osasco. Teremos esse fim de semana São Carlos e Grêmio Osasco. E na zona de rebaixamento aqui, a gente só pode destacar que o Paulista de Jundiaí segue na zona de rebaixamento. Assim como a Portuguesa Santista, que voltou esse ano para a terceira. E pode voltar novamente para a quarta. Torcedorsa.com.br, mais informações do futebol da Grande São Paulo. Só falar rapidinho, ontem o Atlético Tucumã passou do Júnior Barranquilha, caiu pro grupo do Palmeiras, né? Então Palmeiras, Penharol, Atlético Tucumã e o qual que foi? Deu um branco agora. Júnior Barranquilla. Não. Palmeiras, Atlético Tucumã, Penharol e faltou um que eu esqueci agora. Tá bom, daqui a pouco a gente... E o The Strongest passou também, vai pro grupo do Santos, então problemas Santos. Aí pro Santos. Valeu, André Silva. Valeu, Euri, valeu, amigos. Até a semana que vem, se Deus quiser, e bom carnaval a todos. Opa, se for beber, não dirija, né? Exatamente. Verdade. Se dirigir, não beba. Não beba. Tá certo, Bruno. Um abraço a todos, bom carnaval e até semana que vem. Ó, só pra gente... Esse aviso de conscientização foi meio surpreendente, né? Eu não esperava, realmente... Atlético Tucumã, Jorge Winsterman, Penharol. Grande jogo, como eu fui esquecer? Semana que vem tem decisão da Copa do Brasil também, né? PSTC e São Paulo. PSTC e Brusque e Corinthians. Estreia de Magic já. Grande abraço a todos. Debate Show volta na próxima sexta-feira às 4 da tarde. Aqui na Show. Abraço pra todo mundo. Valeu pra toda a galera que participou com a gente. Continue ligado na Show que tem muito mais música pra você. E também pode curtir a nossa página lá no Facebook, programa Debate Show. Valeu! Você curtiu Debate Show com a equipe que entende do assunto. ZY1621 Rádio Show FM operando em 87,5 MHz São Paulo.